A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 8, o que os profetas disseram. O que significa profeta? Segundo o dicionário, é a pessoa que anuncia os desígnios divinos e que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. E o serviço do profeta? O ofício de profeta exigia uma responsabilidade e normalmente a mensagem não era fácil, pois denunciava as injustiças sociais, a idolatria, os desvios morais e espirituais. O foco das mensagens era para arrependimento e salvação da nação, pois anunciavam o juízo divino, mas também pregavam sobre a esperança da vinda do Messias. A missão do profeta era muito clara: entregar a mensagem de Deus, fosse para o povo, fosse para o rei, que era autoridade política, ou para o sacerdote, que era autoridade espiritual. Por isso, muitas vezes eram perseguidos e ameaçados pelos poderosos. Então, o profeta, ele tinha que entregar a mensagem de Deus. E normalmente, essa mensagem, ela não era assim muito boa aos ouvidos de quem? De quem recebia. Porque, na verdade, o Senhor queria o quê? O bem da nação de Israel. O Senhor queria bem do povo dele. Então, todas as vezes que o Senhor nos repreende, é porque Ele nos ama, Ele quer nos corrigir. Então, o povo não gostava muito, porque o que acontecia com o povo de Israel? Eles estavam ali, seguindo o Senhor, seguindo os mandamentos, o Senhor abençoava, estava indo tudo bem. Daqui a pouco, eles começavam com idolatria, começavam a seguir outros povos, desprezavam a lei do Senhor, tinha outros usos e costumes. O que acontecia? O Senhor ia lá e puxava mesmo a orelha deles, né? Às vezes permitia uma perseguição, uma guerra, alguma coisa, para quê? Para que Israel voltasse novamente para ele e seguisse as leis. Então as pessoas às vezes não ficavam muito felizes com a profecia que o profeta estava entregando para eles. E o profeta, ele atuava com o povo, com o rei, com o sacerdote, era para quem o Senhor enviasse a mensagem. E nos dias de hoje não é diferente, o Senhor age também assim, né? Usa o ministério, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? O ministério profético, de profecias e tudo mais, e as pessoas entregam profecias, né? E assim, às vezes, quando é puxão de orelha, às vezes as pessoas não gostam, né? Só quer receber bênçãos. Vamos prosseguir. A escolha do profeta. Os profetas, diferente, por exemplo, dos sacerdotes, que tinham que vir da tribo de Levi. Então, assim, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Quem foi que determinou isso? O Senhor Deus, ele que determinou isso. Os reis normalmente eram o quê? Eram pessoas que eram sucessores de seus pais. Então o pai falecia, quem era o filho primogênito, quem é aquele que ia assumir, era um filho, normalmente era isso, né? E aí ele assumia. Os profetas não. Eles eram realmente escolhidos por Deus, o Senhor os chamava, e o mais interessante é que o Senhor chamava pessoas de vários níveis sociais, de grau de instrução, né, de conhecimento. O Senhor utilizava de pessoas que tinham muito estudo e de pessoas simples, né? Mas o importante é que essas pessoas eram cheias do Espírito Santo, né? Falava daquilo que o Espírito enchia elas, que o Senhor falava com elas, e aí elas passavam para o povo, para o rei, para o sacerdote, conforme a vontade de Deus. Tipos de profeta. Os profetas estão divididos em dois grupos, os não escritores e os escritores. Acho que aqui já dá para entender um pouquinho. Os profetas escritores são aqueles que produziram livros, né, registravam as histórias. A gente tem lá diversos. E eles foram divididos em dois grupos, né? Profetas maiores e profetas menores, que a gente conversou na aula passada. Então, por exemplo, lá maiores tinha o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, o Daniel. Os menores, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Ageu. Então, tem esses outros que têm livros que eles escreveram. E os não escritores, quem são eles? São profetas conhecidos que estão registrados, né, o seu trabalho ali no serviço do Senhor na Bíblia, porém eles não escreveram livro, não tem livro na autoria deles. Por exemplo, aqui, ó, Elias, Eliseu, Natã, Débora, a gente não tem livros, a gente não tem o livro de Elias, por exemplo, mas nós sabemos que Elias foi um profeta que está registrado lá no primeiro livro de Reis, né? Tem de Natã, tem de Débora, né? Débora, por exemplo, está citado lá em Juízes. Então são profetas que existiram
que estão lá. E isso não significa que eles não têm valor ou menor valor. Vamos pegar, por exemplo, o profeta Elias. Quem não se lembra da história do profeta Elias com lá os profetas de Baal? Né, da Jezabel perseguindo, do período que ficou sem chuva, que depois choveu. Então, quer dizer, era um profeta muito conhecido. Elias é um dos maiores profetas, né, de questão de conhecimento, que as pessoas conheciam, dos feitos que o Senhor fez por intermédio dele. Lembrando que não era o Elias, mas sim o Espírito que estava nele, o Senhor utilizando a vida de Elias. Amém? Vamos lá. E o profeta João Batista, né? João Batista é considerado o último profeta. Por quê? Que foi ali do período da lei. E aí com João Batista começa assim o ministério ali de Jesus. Então, olha, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11, 13. E quem foi João Batista? Pregava no deserto, se vestia diferente e comia mel com gafanhoto. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Está lá em Mateus 3, do 1 e 4. Pregava também o quê? Sobre arrependimento e a vinda do Messias. Lucas 3, do verso 3 e 16. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Também pregava contra as injustiças e imoralidade, inclusive do governante. Lá em Lucas 3,19, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. Então, João Batista foi lá e repreendeu a Herodes, que acabou ficando com a mulher do seu irmão, a Herodias. E por falar a verdade e repreender Herodes, ele foi preso e Herodias, por intermédio da sua filha Salomé, pediu a cabeça de João Batista. Olha o sofrimento de João, né? Só porque falava que é a verdade. Lá em Mateus 14, verso 3 e 4, diz assim: Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João, metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. No outro verso, então ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Salomé, filha de Herodias, pediu para Herodes, a cabeça de João Batista. E em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Isso aqui quem falou foi o próprio Jesus, E lembrando que João Batista, ele era primo de Jesus. E por que o Senhor falou isso? Olha, tem algumas razões. Porque os profetas falaram a respeito de João, a gente está citado lá em Isaías 40, Malaquias, O João é conhecido que é a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Salvador. Antes de Jesus, ele já estava falando do arrependimento, ele já estava falando do pecado. Porque João teve o privilégio de ver o cumprimento da principal profecia, que era a vinda do Messias, o Senhor Jesus. Os outros profetas repreendiam o povo e também tinha a palavra de esperança da vinda do Messias. Falava para o povo se consertar porque o Messias viria. E João ele conseguiu ver o quê? Jesus, que era o primo dele até. Por ter sido o precursor do Messias, que a gente acabou de falar, e porque batizou o Senhor Jesus nas águas. Vale sempre ressaltar, Jesus ele não tinha pecado. Ele se batizou ali, pediu para João batizar ele. Por quê? Para deixar como exemplo para nós. O Senhor ele cumpriu todas as coisas, deixando isso daí como exemplo, que nós devemos o quê? Nos batizar conforme foi o Senhor ali por imersão. Ministério profético da igreja, agora falando dos dias de hoje, O ministério profético não ficou restrito ao Antigo Testamento. Nos dias da igreja primitiva, era possível ver a manifestação do Espírito Santo por meio de profecias. Mesmo com características diferentes, é uma realidade do Novo Testamento e se mantém na vida da igreja até os dias de hoje, por intermédio dos dons. O dom de profecia é concedido pelo Espírito Santo a certos membros da igreja para receber e transmitir mensagens e revelações vindas de Deus. Lembrando que essas pessoas que têm esse dom, que entregam profecias para nós,
essa profecia que ela está entregando, ela não é maior do que a palavra de Deus, ela não pode contrariar a palavra de Deus. E se essa profecia que foi entregue a você e ela não se cumprir, tenha certeza que ela não foi de Deus, né? Porque tudo aquilo que Deus ele profetiza, que ele usa o servo dele para profetizar, ele cumpre. E se houver alguma mudança nessa trajetória, o Senhor vai falar. Porque olha, sabe o que eu lembro? Quando o rei, né, estava para morrer, o que aconteceu? O profeta Isaías foi lá, falou para ele, olha, conserta a tua casa e tudo mais, porque você vai morrer. O que aconteceu? Ele virou o rosto para a parede, começou a pedir ao Senhor, olha, eu trabalhei na tua obra, Senhor, não me leva agora, tal, começou a falar. O que aconteceu? Deus falou com Isaías, volta lá e diga para ele que vou acrescentar mais dias de vida, se não me engano foram 15 anos que acrescentou. Então o Senhor ali, ele falou, né, o servo do Senhor pediu, né, o rei pediu, e ele foi concedido para ele. Então assim, as profecias que é do Senhor, vinda direto do trono dele, pode ter certeza que vai cumprir. Mas se não for do Senhor, não se cumprirá. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4, 11 e 12. Então o Senhor concedeu, a gente já estudou um pouco sobre isso em trimestres aí passado, né? O Senhor concede para apóstolo, para mestre, para pastores, para evangelista e também para profetas. E o que eu acho mais interessante, os dons do Senhor, seja ministeriais, seja os espirituais, é para quê? Para aperfeiçoamento da igreja, para a glorificação do nome do Senhor. Não é para a glorificação da pessoa, mas sim do Senhor. Mais um aqui, ó. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 e 3. Então, quer dizer, é para edificar, para exortar e consolar. E aí chegamos à nossa conclusão. É importante ressaltar que o testemunho dos profetas foi fundamental para direcionar, corrigir e preservar a vida espiritual do povo de Deus no passado. Atualmente, o Senhor continua usando os seus servos para transmitir a mensagem de encorajamento à igreja. Porém, o ministério profético e o exercício do dom da profecia não pode substituir e nem contradizer a palavra de Deus. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.